Amém, glória a Deus. Nesse momento nós vamos dar início a mais uma explanação em Atos. Desde já agradeço a Deus pela vida da Carla, que está substituindo o Lecinho, né? É sempre disposta a pregar, ela ama pregar, tem um chamado para expor a palavra do Senhor, que Deus possa te abençoar. Carla, em poucos meses, estará se formando aí no seminário nosso, né? Teologia, polo teológico. Deus te abençoe, Carla, a palavra é sua. Graça e paz, amada igreja do Senhor, e saudade, como nosso pastor já disse logo no início, nosso coração aperta de saudade dos cultos presenciais. De fato é difícil, mas louvado seja Deus por essa instrumentalidade aqui que Ele nos deu, que faz com que diminua essa saudade, não é verdade? Os cultos de quarta-feira, o enfoque tem sido em Atos dos Apóstolos, e nós estamos no capítulo 13, e o pastor passou um tema maravilhoso, e eu recebi esse capítulo como um presente do Senhor, porque ele tem um tema, o foco é Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no capítulo Atos, no capítulo 13, se você ainda não leu, mas eu creio que sim, né? Porque estamos fazendo a cada quarta-feira um capítulo e está muito gostoso. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero orar para que Deus fale aos nossos corações, como já falou o meu aqui em casa, em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Nós queremos te cultuar nesta hora com a tua palavra, aprendendo mais de ti, ouvindo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Eu não poderia deixar de comentar o capítulo desde o início, porque eu fui muito impactada com esse começo. O Espírito Santo chama Barnabé e Saulo para sua obra missionária e leva junto com ele João Marcos, um jovem, o filho da Dona Maria, aquela casa a qual, no capítulo 12, Pedro foi liberto da prisão pelo anjo, e o anjo deixou ele bem na rua onde ele foi para essa casa, né? Vocês lembram do capítulo 12? Então Paulo e Barnabé foi chamado para ser esse missionário para pregar ali. Quando chegaram ali numa cidade, na ilha de Chipre, eles já começaram a pregar. E no momento que eu li essa passagem, eu me lembrei de um postzinho que o pastor Messias mandou hoje para os pregadores, que tem a frase bem assim: quando o coração está em chamas, a língua arde. Me veio à memória também um outro versículo, né, de que a boca fala do que o coração está cheio. Então, Paulo estava com o coração em chamas e a língua ardendo para falar do amor de Jesus. Mas ali naquele lugar, eles também conheceram uns judeus que era mágico, um falso profeta chamado Bar Jesus. Olha só que nome, Bar Jesus. Como o inimigo sempre quer parecer com Jesus, né? Até no nome. E ele era muito amigo do governador o governador da ilha de Chipre, né? Chamado Sérgio Paulo. E ele o governador mandou chamar Barnabé e Paulo para que viesse falar de Jesus, né? Ou queria ouvir a palavra de Deus. Mas esse tal de Bar Jesus queria tentar impedir Saulo, que também conhecido como Paulo. E aqui, meus irmãos, meu Deus, eu passei 24 anos agora da minha vida achando que Paulo mudou de nome por causa da sua conversão e descobri que não tem nada a ver, não foi porque foi transformado, porque ele teve encontro com Jesus ali no caminho e não foi nada disso. Saulo significa Paulo. Então, ali para os judeus ficava mais cômodo, né, chamar Saulo, e para os romanos, Paulo. E eu fiquei, gente, quanta coisa maravilhosa a gente pode aprender
e até erros também, que eu não sei quem um dia começou a colocar aí no meio teológico esse significado, essa mudança de nome do Saulo para Paulo por causa da conversão. Não foi por causa da conversão, viu? Hoje vocês estão sabendo junto comigo. Então, Paulo, com a autoridade dada por Deus, exortou esse tal de Bar Jesus e disse assim, olha, Deus vai te castigar colocando você cego. E assim aconteceu. Esse Bar Jesus saiu tateando, aí você pode ler no capítulo 1, antes de chegar aqui no 12, você vai ver ele ali tateando. E quando o governador Paulo Sérgio viu que ele tinha ficado, na hora ele tinha ficado cego, né? Na hora ele creu. Ele acreditou em Jesus. E a continuação do capítulo 13 nos mostra que também é o início da carreira de Paulo como um pregador. E será a sua primeira mensagem. E nessa mensagem linda e maravilhosa, tudo aponta para Jesus. Ele é o foco. Jesus é o foco. Vamos ver? Em primeiro lugar, Jesus é o foco da história. Por causa do tempo, nós não vamos ler os versículos, porque as passagens são muito extensas, mas se você está aí com a Bíblia aberta, você vai marcando aí os versículos que eu vou dizer e depois você faz a leitura geral, que é maravilhosa, eu super indico. Então, aí, Atos capítulo 13, no verso 16 até o 23, você vai poder entender melhor esse meu comentário. Então, todo judeu naquela sinagoga sabia que o Messias viria da linhagem de Davi. E Paulo disse que o Messias já veio e que o seu nome é Jesus. E mais, todo judeu sabia que um profeta prepararia o povo para a vinda do Messias. Paulo prega sobre a centralidade de Jesus na história. Desde o início do mundo, Deus tinha um plano para enviar Jesus. Deus trabalha através da história para trazer Jesus para nós. Ele é o foco da história. Jesus tem a centralidade da história. E na história da sua vida, Deus tem a centralidade? Em segundo lugar, Jesus é o foco da profecia. Você vai poder entender melhor a partir dos versos 26, versículo 26, até o 37. Jesus é o foco da profecia. Existem incontáveis profecias sobre Jesus. Alguém verificou que há aproximadamente 300 profecias no Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Jesus e que há também 500 profecias acerca da segunda vinda. Um cético sábio levaria em consideração várias centenas de profecias escritas centenas de anos antes do evento, predizendo particularmente sobre o Senhor Jesus. Em seu primeiro sermão, Paulo parece um típico pregador batista, com um sermão de 3 pontos. Primeiro, a centralidade de Cristo na história. Segundo, a centralidade da profecia, centralidade de Jesus na profecia. E agora, em terceiro lugar, Jesus é o foco da salvação. Marque aí o versículo 38 até o 41. E por que Jesus é o foco da salvação? De repente você pode fazer essa pergunta, né? Então você tem essa resposta aí no versículo 38. Porque Jesus, veja bem, no versículo 38, porque por Jesus recebemos o presente do perdão.
No versículo 39 também, amplia esse perdão e dá uma compreensão melhor das coisas. Essa palavra, existe uma palavra justificado, é um termo legal e um termo judicial. Isto é, sem culpa, entre aspas. É incrível, você já parou para pensar? Jesus veio, pagou toda a sua dívida do pecado e agora nenhuma culpa há sobre você. Tudo se fez novo, todas as coisas de errado que você fez antes de Jesus foram apagadas, está zerada, é daqui para frente, só conta isso. Essa liberdade só vem quando realmente nós reconhecemos que somos um miserável pecador e somente buscando o perdão em Deus é que receberemos o verdadeiro perdão. Nós precisamos ter esse relacionamento íntimo, sincero com Deus, com Cristo, né? Verdade, para recebermos esse perdão. E não é por regras, né? Às vezes você acha assim, eu recebo perdão, eu sou salvo se eu fizer isso ou aquilo. Não, não é por regra, não é por religião. Se você puder, até anote isso. Não podemos ser declarados sem culpa, obedecendo uma porção de regras. Não é obedecendo regras que a gente recebe o perdão. O sacrifício foi dele, de Jesus, unicamente dele. Ele morreu na cruz por nossos pecados. Ele comprou a nossa vida e pagou com um preço caro, precioso, de sangue, naquela cruz, para que não viva mais eu, nem você, mas ele viva através de nós. Por ele, recebemos a graça da perseverança. Entenda melhor essa graça da perseverança lendo os versículos 42 e 43. Os gentios, eles queriam mais da palavra. E o Paulo e Barnabé os exortaram que eles permanecessem na graça. Por Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo. Você também vai entender melhor no versículo 44 até o versículo 52. Que maravilhosa alegria! Só Cristo pode fazer isso em nossas vidas. Por isso, ele é o foco da salvação. Os judeus rejeitaram a mensagem de Paulo e Barnabé. Por isso, Barnabé sacudiu o pó das sandálias e disse, fizemos a nossa parte. Vieram nos perseguir? Bom, se julgam que não são dignos da vida eterna, então vamos por gentios. E houve uma alegria. Uau! Você pode dizer assim essa noite? Uau! Que capítulo é esse? Atos 13, gente, começa com o Espírito Santo de Deus levantando 2 missionários para que o evangelho vá mais longe. Deus é maravilhoso. Precisamos sempre pensar em fazer missões, investir em missões e também investir nas pessoas mais novas, como eles fizeram com João Marcos. Eu creio que João Marcos foi convidado por eles, mesmo que depois ali no meio do caminho eles desistiram, né? Mas Paulo e Barnabé incentivaram o jovem João Marcos a participar de missões. Também encorajo a mim e a você nesta noite, para que a gente esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus, quando nos chamar para a sua obra, assim como ele fez com Saulo e Barnabé, para que a gente seja luz até os confins da terra. Amém? Pastor Messias. Amém, que maravilha, sensacional, espetacular essa caminhada em Atos, não é? E como a gente percebe o andamento de um Espírito Santo planejado, né? Que sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo,
Desde a sua promessa lá, recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Ele diz, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E se você olhar Atos, é exatamente esse o caminho. Muito bom, irmã Carla. Deus abençoe você pelo seu zelo, pelo seu esforço em estudar e trazer para nós de forma tão objetiva uma palavra que poderia durar 1 hora ou mais. Eu quero deixar você à vontade para participar. Eu vou deixar aqui no chat, uma frase. Eu gostaria que você pensasse. Eu vou ler essa frase, mas também está no chat. Se Jesus não é o foco da sua vida, você precisa ajustar o foco. A primeira pergunta que a Carla fez foi essa, depois que Jesus é o foco da história. A pergunta dela é, Jesus é o foco da sua vida? Então, a frase que fica para nós é essa, se Jesus não é o foco da sua vida, você precisa ajustar o foco. Em que sentido você precisa ajustar o foco? Quais aspectos da sua vida Jesus ainda não está lá bem no centro? Se a gente for parar para pensar, a gente vai achar vários, né? Vários aspectos da nossa vida em que Jesus ainda não é o centro. Mas nós também podemos perguntar de forma positiva, em que aspectos da sua vida você percebe que Jesus já é o centro? Porque, infelizmente, não é dessa forma que acontece, né? Quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, ele se torna Senhor da nossa vida como um todo. Isso é óbvio. Mas, aparentemente, existem áreas da nossa vida que a gente entrega mais nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo. E existem outras áreas que a gente não consegue entregar nas mãos do Senhor. Ainda está sob nossos cuidados, não está ainda sob nova direção. Então, pense nessa pergunta. Quais aspectos da sua vida Jesus já dirige plenamente? E quais aspectos da sua vida você ainda não entregou ao Senhor? A área sentimental. Quantas pessoas são crentes, até se apaixonar por uma mulher ou por um homem, aí esquecem que são crentes, né? Na área profissional, quantas pessoas são crentes, até se depararem com um negócio super vantajoso, porém não lícito, e aí as pessoas esquecem várias condutas éticas, vários princípios éticos que aprendeu, né? E assim na vida como um todo. Quando a gente se depara com a tentação, quando a gente se depara com situações que podem se tornar um estorvo na nossa relação com Deus, é aí que a nossa fé é provada. É aí que a nossa fé é provada, se Jesus Cristo está no centro da nossa vida. Eu oro a Deus para que Jesus já esteja no centro dos seus negócios, no centro do seu casamento, no centro da sua vida sentimental, profissional, enfim, que Jesus já esteja no centro de sua vida como um todo e cada vez mais. Eu oro assim todos os dias, Senhor, toma o meu coração de tal forma que o pecado não se sinta confortável dentro dele. Vai tomando os espaços e vai deixando o pecado apertadinho, desconfortável ali. Não dá folga para o pecado. Toma, Senhor, todo dia. Porque se a gente deixar a brecha, meu amigo, eu sempre falo isso, né? A gente entra com a brecha e o diabo entra com a cunha. E dá-lhe uma marretada ali e a tora racha, né? Alguém quer dar alguma palavra? Alguém ouviu algo de Deus que deseja completar? É só abrir o microfone em rápidas palavras. Deus abençoe sua vida mais uma vez.